Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos colocar a mão na massa. Se você olhar aqui no nosso canal, você vai verificar que existem vários vídeos trazendo os fundamentos do processo de venda. Mas hoje, nós vamos de fato ir para a prática. Meu nome é Elis Cristina, eu sou advogada e fundadora da Acelera DV. Então, a primeira coisa que eu quero te pedir é permissão para compartilhar a tela, que já que eu vou colocar a mão na massa, é interessante que eu compartilhe aqui um documento e vá colocando passo a passo para que você possa seguir assim que acabar esse vídeo. Então, vamos lá. O primeiro passo que você tem que ter clareza quando você vai pensar em uma estratégia de comercial é qual é a área do direito. Aí eu vou trazer algumas sugestões. É tributário? É societário? É civil? Então, você vai selecionar aí qual que é a área sua de atuação. Você fez isso, você vem para o segundo passo, que é o seguinte: qual ou quais são os serviços de cada área? Então, você vai fazer essa pergunta. Aqui eu vou trazer exemplo como se fosse aqui a área tributária, tá bom? Então, eu vou trazer a área tributária e vou selecionar o serviço. Quais serviços que eu tenho? Eu tenho recuperação, eu tenho vários, mas eu vou colocar aqui alguns, tá? Recuperação de crédito tributário. Aí eu vou colocar aqui administrativo, porque eu tenho formas de recuperar crédito de forma administrativa. Eu tenho também, eu só vou copiar aqui e colar. Eu tenho recuperação de crédito mais judicial. Eu tenho planejamento tributário. E eu tenho defesa em execuções fiscais. Então, aqui são alguns serviços. Beleza. Então, eu defini a área, no meu caso aqui vai ser a tributária e os serviços, tá bom? Então, a área tributária e os serviços. Aí, eu vou depois passar para quais são as empresas ou que eu poderia oferecer, por exemplo, crédito tributário ou recuperação de judicial ou administrativo. Então, eu vou pegar aqui quais são as empresas para eu oferecer, para eu apresentar os serviços. Mas eu vou definir o nome da empresa? Nesse momento, não. Antes eu vou definir os critérios do potencial cliente. Quais são esses critérios? É segmento de mercado? Então, segmento de mercado. É faturamento? Aí pode ser mensal ou anual. Vai ser regime tributário, isso aqui é muito importante na área tributária, regime tributário. Então, eu venho aqui e faço uma série de perguntas. Outra pergunta, aí então isso aqui eu estou qualificando a empresa. Quem é o decisor nessa aqui? Quem decide sobre a compra do serviço tributário? Quem decide sobre a compra? Quem decide sobre a compra? No caso aqui, é um diretor, gerente financeiro, ou pode até depender do porte da empresa, pode ser o próprio sócio. Então, a gente coloca diretor, gerente financeiro. Tem alguns que pode ser o administrativo também, né? Gerente, diretor financeiro, barra administrativo. Pode ser, dependendo da empresa, não tem o gerente financeiro, tem um só,
né? Aquele administrativo financeiro. Então, isso vai depender muito do segmento. Então, eu entendi quais são essas empresas. Onde eu encontro essas empresas? Onde eu encontro? Entenda o seguinte: primeiro, você identificou o produto. Então, vamos dizer que vai ser defesa de execução fiscal. Então, esse vai ser o produto, defesa de execução fiscal. Quais são as empresas para apresentar esse serviço? Então, os critérios vai ser segmento de mercado, faturamento, regime tributário, quem decide sobre a compra, né? Aqui no caso a gente colocou que é o diretor financeiro. E onde que eu encontro? Eu posso, por exemplo, pesquisar no PJE processos de execução fiscal. Pode ser um lugar para pesquisar, entre outros. E aí, o que eu posso fazer? Eu pesquisei no PJE, encontrei essas execuções e depois eu posso usar uma ferramenta que se chama Apollo para criar a lista de empresas de acordo com os critérios que eu selecionei acima. E uso Econodata para enriquecer, antes de enriquecer, para conferir os dados e enriquecê-los. Por quê? No Apollo é uma ferramenta que ela é para disparo de e-mails, mas você consegue fazer uma seleção de empresa a partir de alguns critérios. Então você separa essa lista e vai na Econodata e qualifica melhor, confere se realmente o sócio que está lá é o sócio, confere a questão de faturamento, entre outras coisas, né? Então você coloca aqui. Fez isso, então o que você vai fazer, né? Com todos esses dados, você vai criar uma lista de empresas com os dados que servem para qualificar. Quais são esses dados? Os dados que você selecionou acima, tá? Os critérios que você selecionou acima. E os dados do decisor. Você tem uma lista nas mãos. Agora que você tem uma lista nas mãos, você precisa chegar até essas pessoas. Para isso, você usa as estratégias de prospecção. E aí é interessante que você entenda que as estratégias de prospecção é o meio pelo qual você vai chegar até o seu potencial cliente. Então entenda o seguinte: você tem um serviço a ser apresentado e você tem clareza para quem que você vai apresentar. Então você tem o serviço e você tem o público-alvo. Agora você precisa de um caminho, um meio para chegar até essas pessoas. E qual que é esse meio? A estratégia. O tráfego pago, por exemplo, é uma estratégia. Criar conteúdo com técnicas de SEO é uma outra estratégia. Verificar na minha rede de contatos quem pode me conectar com as empresas é outras estratégias. Parcerias é outra estratégia. Então aqui eu estou colocando diversas estratégias. Criar um evento e convidar essas empresas é outra estratégia. Então você tem uma série de estratégias que você pode colocar em prática. O que eu quero trazer aqui é que você tenha clareza de qual que é o serviço que eu vou apresentar, para quem que eu vou apresentar e qual que é o meio que eu vou chegar nessa empresa. E qual que é o meio? É a estratégia de prospecção. Eu espero com esse vídeo trazer para você esse raciocínio. Você tem que ter muita clareza de qual que é o serviço, de qual que é o cliente que você quer e o meio, a estratégia. Porque às vezes a gente fica muito preso na estratégia, mas tá, e aí, o que adianta eu saber isso? O fato é o seguinte: para qualquer estratégia de prospecção que você for colocar em prática, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o cliente, qual é o serviço que eu vou apresentar. E aí você desdobra as estratégias.
Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui um comentário, me diz o que você achou e também outras sugestões de temas para que nós possamos explorar aqui no nosso canal. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e eu te espero em nosso próximo encontro.